Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, meus irmãos, hoje nós vamos terminar o livro de Efésios e nas próximas aulas nós veremos Filipenses, Colossenses e as duas epístolas aos Tessalonicenses. Eu não sei você, mas o livro de Efésios é tão precioso, tão elevado, tão profundo, tantas verdades, Paulo compartilha nessa epístola. Eu tenho sido bastante edificado, tenho certeza que você também aí tem sido edificado e hoje não vai ser diferente, A palavra de Deus vai te transformar, vai renovar aí a sua mente, transformar a sua alma, e como nós vimos, na aula passada, essa natureza de Cristo dentro de você vai te influenciar, vai te transformar e vai fazer com que você caminhe como o vencedor que você já é em Cristo Jesus. Glória a Deus, amém por isso? Quero te convidar, abra aí a sua apostila, abra também a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 6. Hoje é o nosso último capítulo, se Deus quiser vamos terminar hoje, na próxima aula avançaremos para os próximos livros, amém? Acompanhe a leitura, Efésios capítulo 6, Paulo vai trazer agora o final do livro, ainda com algumas recomendações, é importante eu te lembrar isso. No final do capítulo 5, Paulo está falando de você ser cheio do Espírito. Lembra que nós devemos nos embriagar, nos enchermos com o Espírito, e ele vai dizer que nós nos enchemos no Espírito, falando entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, dando graças a Deus e sujeitando uns aos outros. Aí Paulo vem apresentar o resultado prático, assim, como se fosse uma comprovação. Se realmente alguém está cheio do Espírito, o Espírito está dentro dele, a natureza de Cristo está fluindo, ele vai conseguir o quê? Aí Paulo fala duas coisas, Ele vai colocar as esposas vão se submeter aos seus maridos, assim como a igreja submissa a Cristo, que Cristo é o cabeça, o marido é o cabeça da mulher. Então, para se submeter ao marido, você tem que estar com uma vida plena, uma vida cheia do Espírito. Submeter ao marido sem estar cheio do Espírito, você consegue só até certo nível, só até certo ponto, mas fazer isso de maneira plena, eu diria até mesmo de maneira automática, é quando você está cheio do Espírito, é quando você está cheio da natureza de Cristo, do Espírito de Cristo fluindo em você. E o mesmo vale para os maridos, que depois Paulo vai dizer o quê? E vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou? Se entregando e santificando a igreja de que maneira? Liberando palavras. Então, para o marido também, amar a esposa como Cristo amou a igreja, nesse nível, tem que estar cheio do Espírito. Eu estou aqui falando, talvez na aula passada os maridos ficaram pensando, as esposas ficaram pensando, mas pastor, eu amo minha esposa. Eu sei que você ama, mas você vai perceber que esse seu amor tem um limite. Esse seu amor, ele acaba, ele tem uma data de validade, ou eu poderia dizer que ele tem uma duração. Só você pensar no dia da briga, sabe aquele dia que talvez você e seu cônjuge estão tendo uma discussão, sabe? Todo esse amor, ele vai se acabando naquele dia da luta, entendeu? No dia da crise, no dia mau. Mas quando você está cheio do Espírito de Deus, está cheio do Espírito de Cristo, está cheio do Espírito, o amor que está no seu coração pela sua esposa é o amor de Deus. E esse amor nunca acaba. Amém? E aí Paulo continua nessa mesma sequência. Então primeiro ele falou da esposa com o marido, do marido com a esposa. Você vai percebendo que o ser cheio do Espírito, ou essa vida cristã na plenitude, ela vai influenciar o seu dia a dia, ela vai influenciar os seus relacionamentos. Aí vem o capítulo 6, versículo 1, que Paulo vai agora falar do relacionamento dos filhos com o pai, com os pais, e depois ou traduzindo para hoje em dia, do empregado com o patrão, no contexto ali do servo com o seu senhor. Nós vamos ler isso na Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então aqui no começo do capítulo 6, Paulo vai trazer mais 2 relacionamentos, que, como eu disse, vem parte do mesmo princípio do final do capítulo 5. Para viver isso daqui plenamente, só se você estiver cheio do Espírito, né? Então a recomendação é a mesma, seja cheio do Espírito, né? Seja cheio do Espírito de Cristo, que você vai conseguir cada vez mais viver ou relacionar aqui com as pessoas aí próximas a você de maneira mais natural, de maneira mais espontânea, porque é de maneira de acordo com a sua natureza, que é Espírito de Cristo. Amém? Então Paulo começa falando dos filhos e dos pais agora no capítulo 6. Ele diz, os filhos devem obedecer aos pais. Ele coloca, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Alguém poderia pensar, mas pastor, mas isso daqui está mais do que claro. É claro que filhos têm que obedecer aos pais, mas por que Paulo coloca isso daqui como sendo, né, um resultado de você viver uma vida cheia do Espírito, um resultado da obra cristã, da vida cristã? Porque, irmãos, você deve lembrar que nós como geração e nós como pessoas, como seres humanos, somos homens caídos. E a rebeldia está dentro de nós. Então, às vezes, para você escuta assim, filho tem que obedecer ao pai. É claro, né? Parece uma coisa simples, mas se você partir do princípio do homem caído, se você partir do princípio que todos nós, né, de certa maneira, ainda temos essa rebeldia dentro de nós, esse princípio de Lúcifer, que é a natureza do pecado ainda dentro de nós, sabe? O que nós vemos hoje em dia, aí, irmãos, são filhos que se rebelam contra pais. Né? Nós sabemos que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E você sabe, na nossa geração, por que muitos jovens morrem? De certa maneira, porque não estão vivendo isso. Porque não honram mais os pais, não respeitam mais os pais. Então, na verdade, essa natureza de obedecer aos pais e honrar aos pais vai contra a natureza do mundo. Mas essa rebeldia, né, essa vontade de se rebelar contra os pais, faz parte também da sua natureza caída. Faz parte também dos seus tratos passados, do velho homem. Talvez algum irmão está se perguntando, pastor, mas até quando, né, eu tenho que obedecer os meus pais e honrar? Então, enquanto você mora na casa com seus pais, né, enquanto você ainda não saiu da sua casa, você respeita os seus pais. Que eu acabei me esquecendo, né? O final do capítulo 5, ele vai tratar exatamente disso. Né? No final do capítulo 5, Paulo vai relembrar o que Jesus diz e o que Deus diz lá em Gênesis. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, quando, né, que o filho tem que deixar de obedecer ao pai? Quando ele sai da casa do pai e agora ele vai ter a casa dele. Mas enquanto ele está na casa do pai, ele tem que obedecer ao pai. E honrar, sabe? Você vai honrar os seus pais enquanto eles estão vivos. Pastor, como que eu honro os meus pais? Sabe, honrar não é apenas com palavras. Honrar é respeitar, é considerar, é ouvir. Vamos pensar assim, pastor, eu já casei e saí da casa do meu pai. Eu tenho que obedecê-lo em tudo? Não, porque agora você, né, é o sacerdote ali da sua casa. Mas você pode ouvir opinião,
você pode procurar fazer seu pai participante, né, ali das suas decisões. Claro que se você entender que o seu pai tem condições para isso. Às vezes seu pai não tem, às vezes seu pai é ímpio, etc. Mas nem por isso, é sempre importante você considerar, honrar, ouvir seu pai. Querendo ou não, o seu pai tem mais experiência que você, não é? Pais ensinam filhos e não filhos ensinam pais, principalmente no que diz respeito aos assuntos da vida, né? Os pais já vivenciaram mais coisas, mas principalmente, como que você honra pai? Sabe, honra é honorário, honra vem de honorário. Você honra seu pai, sabe uma boa maneira de você honrar seu pai depois que você cresce? É dando dinheiro para o seu pai também, é dando presentes, é dando coisas de valor para o seu pai, entendeu? O seu pai investiu tanto na sua vida, o seu pai gastou tanto com você, você sabe? O investimento financeiro que pais fazem na vida dos filhos é incalculável. A moradia, a comida, a escola, a roupa, você sabe? Por isso que em outras cartas Paulo fala, né, que os da igreja não podem abandonar os pais. É triste ver quando os pais vão ficando velhos e alguns filhos simplesmente abandonam e se esquecem, né, deixam os pais à míngua. Sabe, isso não parece com o Espírito de Cristo. O verdadeiro Espírito de Cristo vai te levar a honrar os seus pais, a tratar bem os seus pais, né? Mas também não fica só para os filhos aos pais, porque a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais. Ele diz no versículo 2, honra teu pai e tua mãe, né, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E no versículo 4 diz o quê? E vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. Então os pais também não podem provocar os filhos a ira, não podem ficar provocando a natureza caída dos filhos, entende? Fica ali questionando a identidade dos filhos, gerando dúvidas a respeito, né, do amor de Deus pelos filhos. Isso é muito ruim, né? Tem pais que ficam lá provocando o filho a ira porque acha bonitinho, engraçadinho. Não faça isso, né? E Paulo diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A admoestação do Senhor é na instrução do Senhor, é na exortação da palavra. O que a palavra diz? Reforça a identidade do seu filho. O seu filho tem também promessas de Deus para ele. O seu filho precisa nascer de novo. O seu filho precisa ter uma experiência com Cristo. Você, pai, seja essa pessoa que vai conduzir o seu filho a essa experiência. Sabe, que vai preparar o ambiente. Já pensou o seu filho ser cheio do Espírito através das suas mãos? Né? Porque você orou, colocou as mãos sobre ele, ele foi cheio do Espírito. Olha que glorioso que é isso. Sabe, então você deveria também na sua família trabalhar para isso e não ficar provocando o seu filho a ira, né, a ficar ali provocando a parte da natureza dele caída apenas, entende? E um ponto importante aqui, a Bíblia diz que você deve criar os seus filhos na disciplina. Disciplina é importante na vida dos filhos. A Bíblia fala da vara, por exemplo. Né, hoje em dia, nós somos muito criticados, a Bíblia em si só é muito criticada porque a Bíblia fala da vara. Mas a vara é para tirar essa rebeldia, é a vara da correção. Mas, sabe, eu não sei como que você vai fazer a disciplina. A maneira bíblica ensina que podemos usar a vara. Mas você não pode deixar de disciplinar. Filhos têm que ter limites. Filhos têm que ter... Na verdade, o limite é a expressão do amor de Deus. Alguém talvez diria o seguinte, colocar limites tira a liberdade. Não é. Na verdade, não é. Se você subir num prédio de 10 andares, vou colocar baixo, nem é muito alto não, um prédio de 10 andares, e no último andar não tem nenhuma parede. Você está no último andar, não tem nenhuma parede, não tem nenhum limite. Você se sente livre? Não se sente. Se eu falar para você, vai lá, vamos jogar bola aqui em cima, no último andar, sem nenhuma parede, você não se sente seguro, você não se sente protegido e você não se sente livre. Pelo contrário, você fica com medo, você é tomado de medo e pavor, você nem consegue jogar bola direito ali. Mas, se você está no mesmo último andar, coloca limites, coloca paredes, você joga bola, você corre para lá e para cá, você se diverte, você pula, você rola no chão. Por quê? Os limites te trouxeram liberdade para brincar.
os limites colocaram para você essa segurança. Por isso, pais, aos pais eu falo, não deixe de colocar disciplina e limites na vida dos seus filhos, porque isso é bom, vai ser bom para eles. Eles crescerão como adultos mais saudáveis e se quando adultos eles forem cheios do Espírito, então eles serão grandes profetas na geração deles. Amém? Mas aí Paulo vai dizer também agora dos servos. No contexto de Paulo é os servos com os senhores. Mas para nós, ficaria para nós entendermos aqui, como hoje não existe mais essa relação servo-senhor, então nós podemos aplicar para empregados e patrões. De certa maneira, quase todos nós, ou somos empregados ou somos patrões. E tem uns que é os dois, porque tem alguns que trabalham para si mesmo. Então você é o empregado e é o patrão. Mas a maioria dos irmãos, muitos são assalariados e você está aí como um empregado, trabalha numa empresa, ou você tem uma empresa, e você tem pessoas ali que estão encarregadas abaixo de você ali, trabalhando na sua empresa. Então o que Paulo diz? Quanto a vós outros, versículo 5, quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha que precioso. Paulo diz aqui, os empregados devem obedecer aos seus patrões. Claro, vamos fazer um parênteses aqui, no que diz respeito ao trabalho, ok? O patrão está dando uma direção lá no trabalho. O patrão não pode extrapolar o limite de autoridade dele. Então, no que diz respeito aos assuntos lá do trabalho, o patrão é a autoridade. Então, quanto nesse nível de autoridade, os empregados devem obedecer ao seu patrão como a Cristo. Qual que é o segredo aqui dos servos, dos empregados? Primeira coisa, lembra disso. Quem é que paga o seu salário? É o meu patrão. Não, não é. É Cristo. Entendeu? Cristo é que paga o seu salário. Porque Ele é o dono de toda a riqueza. Ele é uma fonte inesgotável. Então, quando você faz para Cristo, mesmo que seja um trabalho aí lá na sua empresa, lá no prédio da igreja, que nós podemos aplicar nisso também, na igreja nós somos servos, você lidera uma célula, você toca no louvor. Se você faz isso para homens, então você vai esperar salário de homens. Mas se você faz isso para Cristo, sabe, Cristo não fica devendo nada para ninguém. Por isso que para Cristo te trazer provisão, Ele não está sujeito a nenhuma instituição, entendeu? Então, mesmo trabalhando nessa empresa, mas fazendo para Cristo, Cristo pode criar maneiras de te pagar um salário, de prosperar cada vez mais. Por quê? Você está fazendo para Cristo. Por isso que ele diz, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Então, está fazendo alguma coisa na igreja? Você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para Cristo. Se veja assim, eu sou servo de Cristo. Eu vou liderar uma célula porque o pastor mandou. Não, que pastor mandou? Você está indo liderar porque você está servindo a Cristo. Eu vou ajudar aqui a arrumar as cadeiras do prédio da igreja, porque o pastor pediu. Claro, o pastor pediu, mas você está fazendo para Cristo. Isso vai lá para o seu trabalho. Lá no seu trabalho, vai fazer alguma função ali, faça para Cristo. Por que isso é importante? Porque isso vai te fazer ter excelência. E excelência tem tudo a ver com o Espírito de Cristo. Aquela coisa mal feita não combina com Cristo, sabe? Cristo faz as coisas organizadas, bonitas. Qual é a prova disso? Você. Olha para você, o seu corpo não é organizado, o nariz está onde está, o olho está onde está, tem a sobrancelha, ou você é uma bagunça, ou você é um caos. Talvez a sua vida está um caos, mas você não. Você está organizado, a mão é onde tem que estar, o dedo é aqui, a unha é aí. Entendeu? Tudo aquilo que Deus faz, existe ordem, existe excelência. Porque lá no seu trabalho, lá no trabalho da igreja que você faz, liderando uma célula, etc. Se você faz como se fosse para Cristo, você procuraria ter mais excelência. Você entregaria esse relatório que você entregou para o discipulador, se o discipulador fosse Cristo? Entendeu? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Faz parte da sua natureza fazer com excelência, fazer o melhor, impressionar a pessoa, o chefe ali, porque você quer agradar, porque em tudo que você faz, você quer transmitir graça. Então, lembra disso. Tudo que você for fazer, faça de coração como para Cristo.
Aí vem o versículo 9, agora Paulo vai falar dos senhores. No versículo 9, Paulo diz assim: e vós, senhores, patrões, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus e que para ele não há acepção de pessoas. O que o patrão tem que lembrar? Que também há um Senhor sobre a vida dele, que é Jesus Cristo. E o mesmo Senhor que é Jesus, que é o Senhor do patrão, é o Senhor do empregado. Entendeu? Então, por que os patrões também deveriam tratar os empregados com honra, né, com respeito, não com ameaça, não com gritaria? Porque isso tem a ver com o Espírito de Cristo. Porque aquele irmão, nós estamos partindo do princípio aqui que são todos os dois cristãos, aquele funcionário, se ele for cristão, ele também é corpo de Cristo. Eu não posso tratá-lo mal. O mínimo como empresário que você deveria fazer é o quê? Pagar todos os direitos que ele tem, entendeu? De carteira assinada e os impostos ali, tudo que está aqui acarretado a contratar uma pessoa de maneira legal, sabe? Não ficar enganando a pessoa. Um dia eu assino a sua carteira, segura aí, vamos tentar resolver, sabe? Não, isso é ruim diante de Deus, né? Os empregados, os senhores devem tratar em honra, né? E no mínimo, pagar ali os direitos trabalhistas que aquela pessoa tem. Isso seria muito ruim. Para a igreja, para o testemunho da igreja, nós temos senhores ou patrões, né, que tratam de maneira assim, superficial e não valorizam o trabalho ali das pessoas que estão trabalhando na sua empresa. Isso não é o Espírito de Cristo, né? As pessoas merecem ser tratadas com honra, com respeito. Amém? Bom, Paulo agora vai falar da armadura de Deus. E nós vamos terminar, né, esse estudo de Efésios falando da armadura de Deus. Versículo 10 agora, Paulo vai dizer: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? No mundo nós passamos por aflições. No mundo nós somos perseguidos. As pessoas nos caluniam. As pessoas nos perseguem, né, falam mal de nós. E também nós passamos por aflições, né? Existe desemprego, existe enfermidade. Às vezes, né, um ataque do diabo aí nos atinge. Mas o que Deus está falando? Que o segredo da nossa força, nós podemos nos fortalecer no Senhor. Ele é a nossa força. Ele é a fonte do nosso poder. Cristo é tudo o que nós precisamos. Irmãos, toda a epístola de Efésios, Paulo fala de Cristo. Paulo mostra Cristo. Eu estou aqui te falando isso mais uma vez. Cristo é o centro. Se apegue a Cristo. Ele é o foco. Então, Paulo vai dizer: revesti-vos, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por que toda a armadura de Deus? Tudo aquilo que Paulo vai descrever agora inclui a armadura de Deus. E você precisa de toda a armadura de Deus. Para quê? Para ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, a Bíblia fala de ciladas. Por que ciladas? Porque, irmãos, o diabo é astuto, entende? O diabo é esperto. O diabo ele vai sempre te atacar. Pastor, como que o diabo nos ataca? Principalmente na mente, sabe? Questionando a bondade de Deus, questionando o amor de Deus. Igual ele fez com a mulher lá no Jardim do Éden. Você percebe que a conversa do diabo lá no Éden com a mulher era questionando a bondade de Deus, né? Ele fala: se Deus fosse bom, Ele te deixaria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas como Deus não quer ninguém igual Ele, Deus está escondendo alguma coisa boa de você. Sabe? O diabo nos questiona. O tempo todo o diabo ele é astuto. Então nós precisamos da armadura para ficarmos firmes diante dos ataques, das ciladas. Aí Paulo continua dizendo, versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então a sua luta não é contra pessoas. Sabe, quando nós estamos em ano político, é comum você ver alguns cristãos atacando, às vezes, né, algumas pessoas de alguns partidos, e como se aquela pessoa que fosse o problema, mas não é. Aquela pessoa, na verdade, ela está sendo um instrumento do diabo, entende? E você não tem que atacar a pessoa, nós temos que orar pela pessoa, né? Que é o que Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra sangue ou carne.
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, olha só, esse mundo, depois que Adão pecou, esse mundo é governado pelo diabo. O diabo é o príncipe desse mundo. E toda a filosofia dele, ele vai impregnando nesse mundo. O mundo está cheio da filosofia do inferno. E, obviamente, quem governa esse mundo, juntamente com o diabo, são os principados e potestades. A Bíblia chama aqui de principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Por isso que tudo que o diabo quer é produzir o mal contra o homem. Uma vez que o diabo não pode tocar em Deus, né, então ele vai tentar tocar no propósito de Deus, que é o homem. O diabo vai tentar prejudicar o projeto de Deus, que é o homem. Né, vai tentar atrapalhar a igreja, que é o projeto, o propósito de Deus. Né, o homem recebendo a Deus como vida e vivendo como igreja, né, cheio do Espírito de Deus. Então, a nossa luta é contra os dominadores deste mundo. Por isso, não se levante contra homens. Né? Se levante contra esses espíritos malignos que estão governando, né? que governam regiões, que governam nações. Sabe, por exemplo, o nosso país, o Brasil, né? Se você é brasileiro, existe um principado, existe uma potestade sobre o nosso país que se chama corrupção. Quase todos os brasileiros são corruptos, não é só os políticos, mas olha para o dia a dia. Talvez tenha algum irmão aí me ouvindo que hoje mesmo fez alguma corrupção, sabe? Não quero gerar condenação em você, mas esse principado está sobre nós, esse espírito maligno, sabe? Nós devemos orar para que esse principado, essa potestade que há sobre o nosso país caia por terra, e não apenas ficar falando mal das pessoas que estão debaixo da influência, né, de espíritos malignos. A nossa região, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes. Pastor, e nós? Porque esses dias, né, em Goiânia, uma vez, alguns pastores pegaram um helicóptero, alugaram um helicóptero e voaram para poder orar lá em cima, né, porque queriam resistir às forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, eles acharam que, estando no helicóptero, eles estariam no nível deles. Olha aqui para mim, por favor, não faça isso. Não faça isso. Lembra como que começa Efésios, capítulo 1? Você está assentado juntamente com Cristo, acima de todo principado e potestade. Então, como que você luta contra as forças espirituais do mal? Orando, falando, liberando decretos espirituais, porque acima deles está você juntamente com Cristo, e lá de cima você libera decretos espirituais. Lá de cima você libera a sua palavra, resistindo e quebrando toda a obra do diabo aí na sua cidade, contra a sua família, contra as pessoas aí que você está se relacionando. Amém? Lembra disso? Nossa luta é contra eles e não contra homens. E a nossa luta, o Senhor também já nos deu a vitória. Aí vem a armadura de Deus. Né? Paulo vai falar da armadura. Coloca a projeção para mim. Eu coloquei aí um desenho, só para você entender aqui algumas partes, né, que Paulo diz. Então, quando ele fala o cinto, então está aqui, eu vou riscar aqui a seta que já está colocada para você entender. Então, nós temos aí o cinto, né, que aponta para a verdade de Deus. Aí você tem a couraça da justiça, essa parte que envolve o peito e as costas. Você tem a sandália, né, do evangelho da paz, que aí não é uma chinela, né, mas toda a parte que envolve aí, que calça os pés, que traz proteção. Você tem o capacete da salvação, o escudo é mais fácil, né, os irmãos facilmente já associam, o escudo da fé e a palavra de Deus, a palavra do Espírito, que é a espada. Então, eu só quero, normalmente o capacete, as sandálias, a espada e o escudo, você sabe. Então, só quero destacar, né, o cinturão aí e a couraça da justiça, ok? Para você lembrar quando nós estivermos falando. Então, vamos lá. O que Paulo vai dizer? Deixa eu colocar aqui no versículo.
Só um minutinho. Versículo 13. Olha o que Paulo vai dizer. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido, permanecer inabaláveis. Então lembra, você já venceu, Cristo já venceu. Mas qual é a armadura? Paulo vai dizer então, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Primeira coisa, né, o cinto da verdade. Esse cinto da verdade, ou o se cingir com a verdade, né, muitos colocam como sendo esse cinto, ele servia para dar firmeza na armadura, né? Ele ia trazer firmeza para essa roupa ali que o soldado estava usando por baixo também, né? Ele usava ali uma túnica, uma roupa por baixo. O cinto viria para anexar tudo isso e dar firmeza, e também é onde ele coloca a espada, né? A espada fica na bainha, mas essa bainha ali ficava presa nesse cinto. Então, cingindo-vos com a verdade. O que nos traz firmeza, irmãos, na vida cristã? O que nos vai trazer estabilidade, segurança? É a verdade. Agora, qual verdade? Isso é importante falar. Paulo fala que nós temos a verdade atual. Sabe o que é isso? Na Bíblia você vai ter muitas verdades, mas algumas verdades foram verdades naquela época. Por exemplo, qual era a verdade atual de Adão e Eva? Se nós estivéssemos dando aula lá no telepresencial, né, lá na época de Adão e Eva, o que eu estaria pregando? Qual seria a verdade atual? Disse Deus, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a verdade atual daquele momento, entendeu? Agora, muita coisa aconteceu, dali para frente, o homem caiu, veio os patriarcas, vem a lei. Por exemplo, qual era a verdade atual na época da lei? A verdade atual na época da lei era o quê? O que os profetas pregaram. O que eles pregavam? Tem que cumprir a lei. Se não cumprir a lei, vai vir o cativeiro. Aquilo era a verdade atual naquela época. Qual é a verdade atual agora que você deve se cingir com ela? A verdade atual é que Cristo já morreu na cruz, pagou o preço por você e você já foi justificado. Você já foi perdoado, sabe? Essa é a verdade atual. A verdade atual é aquilo que Cristo fez por você na cruz. A verdade atual que você deve se apegar, que é proteção para você, é o quê? Que os seus problemas, que os seus pecados, a Bíblia diz, jamais me lembrarei. Deus disse, né, que a nova aliança é a verdade atual. Lá em Hebreus, a Bíblia fala, a nova aliança inclui o quê? Que o Espírito agora vai habitar dentro dos nossos corações. Né? A lei foi impregnada dentro dos seus corações. Lá, a nova aliança diz que dos nossos pecados ele jamais se lembrará. Ou seja, por que ele jamais se lembrará? Porque o preço já foi pago. Não há mais culpa, não há mais condenação. Essa é a verdade atual que você tem que se cingir, né? se apegar a ela. O que mais? Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Você coloca a couraça, protegia o peito e as costas. Então você percebe que a couraça protegia os órgãos, talvez os principais órgãos aí, né, do seu tronco. Agora é a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Você sabe, pela Bíblia, você tem duas maneiras de alcançar a justiça. Uma é a justiça da lei e a outra é a justiça da fé. A justiça da lei é aquela justiça onde você precisa cumprir todos os mandamentos, 100%. Porque se alguém conseguir cumprir todos os mandamentos, 100%, e nunca errar, você alcança a justiça que vem da lei. Mas eu te pergunto, quem conseguiu isso? Só Cristo. Ninguém mais conseguiu. Por isso que, né, todo o ensino do Evangelho, e Romanos principalmente vai tratar disso, ninguém consegue se justificar pela lei. Ninguém consegue se justificar pelo merecimento. Por mais que você se esforce, alguma coisa da lei você já quebrou. Então, o que nos resta é o que Paulo fala, justificados, pois, mediante a fé. Então, nós fomos justificados pela fé. Qual é a sua couraça da justiça, entende? É a couraça do merecimento?
Porque eu fiz por merecer, porque eu obedeço, porque eu sou bom, porque eu sou um cristão aqui, aluno seminarista do telepresencial, então eu mereço. Não, ninguém merece. Só Cristo merece. Entendeu? Essa não pode ser a sua justiça. A sua justiça é a justiça que provém da fé. Quando você crê na obra consumada de Cristo. Quando você crê que Ele é o Salvador. Quando você crê que é Ele que opera em você, quando você crê que Ele é que resolveu o seu problema, e você aceita isso pela fé, então a Bíblia diz que nele nós somos feitos justiça de Deus. Então, você tem que se vestir da couraça da justiça. Pastor, o que é isso na prática? Mesmo quando o diabo vem e fala para você, você errou, você pecou, você não merece, o que você fala? Eu já fui feito justiça de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu sou justo. Essa é a minha identidade. Mas o diabo vai falar, mas como que você é justo? Você acabou de pecar, você acabou de errar. Mas você levanta e fala, eu sou justo. Porque não depende daquilo que você faz. Depende daquilo que Cristo fez por você na cruz. Essa é a sua couraça da justiça. É ela que vai te impedir aí de receber esses ataques, né, do diabo. E você sabe que por muita eficácia vale a oração de um justo. Você já foi justificado pela fé em nome de Jesus. Essa é a sua couraça da justiça. Mas aí vem o terceiro. Versículo 15, Paulo vai falar, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho, ou as sandálias, né, você vai calçar os seus pés com o evangelho da paz. Sabe o que é isso? As sandálias, os pés, falam do seu caminhar. O seu caminhar tem que estar baseado em quê? Entende? Isso eu quero te mostrar. Lembra de Moisés? Quando Moisés foi encontrar Jesus, lá, quando Moisés estava conversando com Deus, quer dizer, lá na ocasião da sarça, ali o que você tinha era a lei. Lá na lei, quando Moisés ia conversar com Deus, o que Deus falava para Moisés? Tira as sandálias. Tira as sandálias. Porque o lugar onde você vai pisar é santo. Mas o tira as sandálias para Moisés, como que Moisés olhava aquilo? Moisés era tomado talvez de medo. Eu tenho que tomar cuidado como que eu me relaciono com Deus, senão eu posso aqui sofrer alguma condenação. Porque a lei vai gerar condenação. Mas na graça, hoje na graça, quando o filho pródigo vem todo arrebentado, cheio de pecado, e ele vem ao pai, o que o pai fala? Traz as sandálias. Por quê? As sandálias é o evangelho da paz. Como que é o meu caminhar hoje? Não é para você caminhar nesse mundo, meu irmão, e ir para a guerra, você vai confiar na sua justiça? Não. O seu caminhar está cheio do evangelho da paz. Ou seja, eu caminho, o meu caminhar é confiado totalmente naquilo que Cristo fez, em cima do evangelho. Então, o meu caminhar, o meu dia a dia, ou eu vou para a guerra porque eu estou caminhando, a minha sandália, o meu andar, está baseado em quê? No evangelho, naquilo que Cristo fez, no sangue dele, na obra dele, no poder dele em atuar através de mim, entendeu? E não no meu merecimento, e não no meu esforço de agradar, e não porque eu me esforcei para fazer alguma coisa para merecer, não. Nós não caminhamos baseado no merecimento, nós caminhamos baseado no evangelho, nós caminhamos baseado na graça, nós caminhamos baseado naquilo que Ele fez por nós. Por isso que você deve calçar os seus pés com a preparação do evangelho da paz. Versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé. Mas por quê? Porque é o escudo da fé que você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então você embraça o escudo da fé, você toma posse do escudo da fé, mas a fé que também é importante é fé em quê? É a fé no evangelho, é a fé na obra de Cristo. Agora, o diabo, qual é a maneira do diabo nos atacar? Ele lança então esses dardos inflamados. Sabe como que o diabo te ataca, meu irmão? Lançando setas na sua mente. O diabo questiona a bondade de Deus.
Sabe, naquele dia que alguma coisa ruim talvez aconteceu com você, qual é o pensamento que vem na sua mente? Se Deus me amasse, isso não aconteceria. Sabe, isso é o diabo questionando a bondade de Deus. Isso é o diabo questionando a fidelidade de Deus. É por isso que você tem que estar embraçado com o escudo da fé. E é por isso, né, eu vou juntar os dois aqui, porque os dois são importantes, tanto o escudo da fé, como o versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação. Talvez o capacete é o mais importante. Porque o capacete é o que protege a sua mente. Entende? Você precisa do escudo da fé, mas você também precisa do capacete da salvação. O capacete protege a sua mente dos ataques do diabo. Mas é interessante que é o capacete da salvação. Quem é que nos salvou? Cristo. A salvação, então, aqui, é o Evangelho. É o que Ele fez por nós. Então, na sua mente, você tem que estar protegido desses ataques que o diabo faz, questionando a bondade de Deus, questionando o amor de Deus, questionando a fidelidade de Deus. Aí você usa a fé na palavra, você usa a fé no amor de Deus, a fé na bondade de Deus, e você usa, né, o capacete da salvação, porque o capacete da salvação você está declarando o quê? Que você crê na obra dele por você, você crê no amor dele por você. Quando o diabo fala, se Deus te amasse, isso não aconteceria, mas você então pega o seu escudo, que é um escudo da fé na obra de Cristo, porque é o escudo é o capacete da salvação e esse escudo é o da fé na obra de Cristo, porque Deus já provou o amor dele por você. Sabe, Deus não precisa fazer mais nada hoje para provar o amor dele por você. Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. No dia quando nós éramos inimigos de Deus, Ele entregou o seu Filho por nós. Entendeu? Então Deus não precisa mais provar o seu amor. Então quando você é questionado na sua mente a respeito da bondade, da fidelidade, você usa a fé no Evangelho. Você usa o capacete da salvação, né? Porque o capacete é a prova daquilo que ele já fez, que ele já entregou o seu filho, o que ele tinha de mais valioso, ele entregou por você quando você era inimigo. Então agora que você se tornou filho, o que será que ele não vai fazer por você? Entende? Então não aceite, meu irmão, quando o diabo lançar os questionamentos, quando o diabo lançar as dúvidas, quando o diabo falar que Deus não te ama, tá? Você usa o escudo da fé e o capacete da salvação para você permanecer inabalável na sua posição em Cristo. Você vai perceber isso também, que a sua luta, na verdade, é permanecer em Cristo. Porque Cristo já venceu. Lembra, no versículo 13, Paulo fala exatamente isso. Nós tomamos a armadura de Deus para que possamos resistir o dia mau. E depois de ter vencido tudo, Cristo já venceu tudo por nós. Então o que nós temos que fazer agora? Permanecer inabaláveis. A nossa luta agora é permanecer. E no dia que o diabo nos atacar, no dia mau, porque o dia mau existe, no dia que ele nos atacar, ele vai falar, Deus não te ama. Você deve fazer alguma coisa que Deus não te ama. Você permanece firme, você fala, eu sou amado de Deus, o meu Pai me ama, Ele me ama, eu sou filho amado. Aí o diabo vai falar, olha, você, essa enfermidade aí é a prova de que Deus não está com você, Deus está falhando com você. Aí você fica inabalável, Deus é fiel, a palavra dele não mente, seja o diabo mentiroso e Deus verdadeiro. Sabe, é isso que é você permanecer inabalável. Então é principalmente na mente, quando o diabo vai te atacando, aí o diabo joga uma enfermidade, você fala o quê? Eu permaneço inabalável, porque a palavra de Deus diz que eu já fui curado. Eu já fui lavado, né? Toda enfermidade foi levada sobre ele. Então você permanece inabalável na sua posição. Qual posição? Em Cristo. Tudo aquilo que Cristo fez por você. Então você tem o escudo da fé, você tem o capacete da salvação. Né? Talvez o capacete é o mais importante, porque é ele que vai te ajudar a não aceitar essas mentiras do diabo na sua mente. Não aceitar as setas do diabo na sua mente, a esses ataques do diabo na sua mente, e aí você fica inabalável na sua posição, que é juntamente com Cristo. E aí por último, vai vir agora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o último item da armadura de Deus, é a espada. E o bom é que a espada você usa para ataque e você usa para defesa. Mas aqui
Tem uma coisa que no soldado, né, ele usa a espada na mão, mas no nosso caso, irmãos, a espada está na boca. Porque ele diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós sabemos em Apocalipse, né, Jesus ele vem e a espada ali com o Jesus glorificado, né, na sua boca tem uma espada afiada. A espada é a palavra. Então olha aqui, lembra? Efésios capítulo 1 fala que nós estamos assentados juntamente com Cristo. Por que Cristo sentou? Porque Ele concluiu a obra. Ele terminou, Ele já é o vencedor. Ele está sentado porque Ele reina. Reis não fazem coisas. Reis mandam, ordenam, liberam decretos com a palavra. Essa é a nossa posição. Sabe, o diabo vem nos tentar e nos diz que nós precisamos fazer alguma coisa para provar que somos filhos. Não, nós temos que permanecer sentados. Nós temos que permanecer inabaláveis e usar a palavra. Eu gosto desse texto, por isso que Jesus fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, dizer, você vai falar. Nós usamos a palavra, a espada é a palavra. Você faz guerra quando você está usando a palavra. Você permanece na posição inabalável quando você se apega com a palavra. Mas aí, pastor, quem é a palavra? É Cristo. Olha o que Efésios está te ensinando. A palavra é Cristo. Você vai perceber, meu irmão, que tudo na vida cristã é Cristo. O que nós podemos aprender com Efésios é isso. Você não precisa de um livro de autoajuda. Você não precisa de uma caderneta de regras e conduta do que pode e o que não pode para viver a vida cristã plena. Você precisa de Cristo dentro de você. Ele é tudo em nós. É a obra dele que vai nos transformar. É quando nós olhamos para Cristo que nós seremos transformados. Ele é a palavra, Ele é a salvação. A sandália é o evangelho que é Ele. A couraça da justiça é Ele. O cinto da verdade é Ele. Tudo é Ele, Ele é a luz, Ele é a cabeça. A igreja é a extensão dEle, a igreja é a natureza dEle. Tudo é Cristo. Olha aqui para mim. A nossa vida cristã tem que ser conhecer a Cristo. Por isso que a vida eterna vai ser isso, conhecer o Filho, conhecer a Cristo. Mas nós já podemos desfrutar disso agora, né? Nós já podemos desfrutar disso hoje. O nosso encargo ao ministrar a aula para você, sabe, é isso. Não é vir aqui e falar historicamente do que a Bíblia diz, mas é poder ministrar no seu coração Cristo, que é tudo em nós, que nos capacita, que é tudo que nós precisamos. É o nosso desejo que nessas aulas você seja cheio de Cristo. E eu vou encerrando como Paulo terminou o livro de Efésios. É para que na próxima aula nós começamos o livro de Filipenses. Mas Efésios capítulo 6, versículo 18, ele vai então dizer, numa oração, ele vai falar, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, né, que seja dada para nós, ao abrir a boca, a palavra, para pregarmos com intrepidez. Pregue o Evangelho com intrepidez. Para fazer conhecido o mistério do Evangelho, versículo 19, Paulo diz. Aí ele fala, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. No final, tem aqui a saudação final, vamos ler juntos. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, que foi quem levou a carta, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Aí Paulo termina com essa saudação, eu encerro a nossa aula de hoje também, desejando isso para a sua vida. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso mediador, né, entre nós e Deus. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que você é um destes, amém? Que a sua vida, que esse dia, que a sua família seja inundada com a paz, o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe cada um dos irmãos.